Olá vocês, e vamos continuar então com a nossa leitura comentada do livro A Lei, do Frederic Bastiat. Os vídeos não puderam sair terça e quinta-feira porque eu sou uma mula relinchante e eu deletei os arquivos dos vídeos sem querer, então eu tô tendo que regravar vários deles. Parabéns pra mim. Então, mas é legal porque até já é a terceira vez que eu tô gravando isso, na verdade, então agora eu espero que saia muito melhor. A síntese desse episódio é basicamente o seguinte: o Bastiat estava falando ele falou, bom, vamos falar agora de ganância idiota. Ganância natural das pessoas feitas de um jeito idiota e os seus resultados. E a lição moral desses pequenos, acho que são 4 ou 5 capítulos que a gente vai ver aqui, é que as pessoas fazem o que é mais fácil, e se roubar for mais fácil do que produzir, elas vão roubar. E se as pessoas que roubam se apossam da lei, elas vão roubar usando a lei, o que ele chama de legal plunder, o espólio legal, espólio legalizado. E quando você tiver esse espólio legalizado instituído, você vai ter 2 efeitos principais. O primeiro é que todo mundo vai querer participar do espólio legalizado, certo? Agora que eu posso roubar com a lei, eu quero participar da lei, então, de repente isso é uma profissão divertida. Isso me parece uma coisa útil, porque agora eu posso ir lá, fazer discursos, votar e eu ganho propriedade. Nossa, que coisa boa, eu não preciso atrapalhar. E o segundo efeito é uma decadência moral, porque quando então a lei se torna espólio, quando a lei se torna roubo, quando a lei se torna imoral, você é forçado a fazer uma escolha, seguir a lei ou seguir a moralidade. E como não seguir um dos dois é horrível, isso vai causar necessariamente uma decadência moral, isso vai causar uma decadência no tecido dessa sociedade mesmo, porque ou eles vão ter que abandonar a lei, ou ter que começar a relativizar a lei, né? Ou eles vão ter que falar, não, dane isso que é moral, a gente vai só obedecer a lei, e se a lei diz que a gente tem que socar bebê na cara, tem que socar bebê na cara, e é isso aí, meu. Entendeu? Você vai ter esse problema. E pra você ver, né, um livro escrito em 1848 que é atualíssimo pro Brasil. Né? Quando você vê, por exemplo, auxílio moradia pro judiciário brasileiro, você fala, meu, isso é imoral. Ah, mas é legal, mas é imoral. Os caras já ganham 20, 30 mil reais, vão ganhar auxílio moradia agora. Aí você tem que começar a olhar, mas os caras que defendem a lei estão fazendo coisas legais, mas imorais. Então será que eles são morais? Aí você começa a questionar o troço inteiro, que não funciona. Mas enfim. Vamos então aos comentários mais profundos. Eu tô tentando fazer uma coisa que eu resolvi agora, é a terceira gravação desse troço. Eu vou tentar fazer uma síntesezinha assim no começo, pra depois então fazer o final, né? Isso é uma coisa que acontece muito em universidades. Dão um troço inteiro e você fica pensando assim, tá, mas qual que é a moral da história? Você podia me resumir assim 5 minutos depois da aula, porque daí eu consigo procurar a moral da história na sua aula, sabe? Enfim. Mas eu começo lá com uma redaçãozinha simples, uma página que ele fala uma tendência fatal da humanidade, que é aquelas coisas que a gente sempre volta quando a gente fala de papel do Estado ou liberdade, libertarianismo, a galera sempre fala, não, mas porque a tendência natural do ser humano e daí vem alguma coisa que não faz nenhum sentido. É geralmente o que acontece quando você ouve. Porque a galera fala, não, porque o ser humano é naturalmente mau. Eu falo, legal, cadê sua pesquisa pra provar isso? Não, é porque cristianismo, geralmente. Desculpa, mas geralmente é... Não, porque nós todos somos porcos imundos. E porque... religião, ok. Ou às vezes nem as pessoas são naturalmente boas. Ou a sociedade que corrompe. Mas, cara, vem aqui, você perguntou pra todas as pessoas. Mas o Bastiat vem com uma definição assim que é bem difícil de você discordar. Ele fala o seguinte: a gente tem uma tendência à autopreservação e ao automelhoramento. É difícil de discordar. Não, você encontra alguém que quer morrer. Não, o objetivo do cara é o suicídio. Bom, você não vai encontrar esse cara porque ele não vai durar muito, né? E o autodesenvolvimento. Bom, as pessoas querem melhorar suas condições de vida. Note que eu não estou querendo dizer assim, mais rico, ou mais influente, ou mais poderoso. Mas melhorar o que eles acham. Eu quero melhorar a minha condição. Ele coloca, inclusive, self-development, desenvolvimento próprio. Então, o cara que resolve, não, eu vou meditar no Tibete porque eu acho que isso vai me desenvolver como ser humano, e eu acho, racionalmente, dentro das minhas ideias, que eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Bom, ele está buscando se melhorar, certo? Raramente você vai encontrar alguém que está numa busca por piorar as suas condições. E se você encontrar alguém, o cara provavelmente está fazendo isso porque ele acha que é bom. Então, enfim. Existe essa tendência de autopreservação e de desenvolvimento entre as pessoas, e esse é o legal, assim, que você vê assim como tem vários autores que o cara é anarquista e não sabe, o cara é libertário e não sabe. Ele fala, se todo mundo tivesse o uso irrestrito das suas faculdades e do resultado dos seus trabalhos, o progresso social seria ininterrupto. O cara é um libertário.
certo? Se todo mundo tivesse acesso aos frutos do seu trabalho, certo? Se não tivesse impostos, não tivesse roubo, uma sociedade de produção, certo? E as pessoas podem trocar livremente, interagir livremente, ele diz. O progresso social, ele diz, e note, ele não fala progresso econômico, ele fala progresso social. Muito importante. Porque o progresso econômico também é uma pré-condição para um progresso social, certo? Pirâmide de Maslow. É difícil você se preocupar com a filosofia do que é certo, do que é errado, como é que nós vamos fazer, a grande meta, o melhoramento das nossas relações, a paz. É difícil você se preocupar com isso quando você está morrendo de fome. Melhoramento econômico leva a melhoramento social. Não necessariamente, mas é necessário. Não obrigatoriamente vai causar, mas é necessário para que aconteça. Ele fala, progresso seria ceaseless, imparável. Nossa senhora, eu sou um tradutor horrível. Ininterrupto e unfailing. Ele jamais iria falhar. E daí eu resolvo até chutar o tripé da câmera, tão tradutor ruim que eu sou. Ele fala, só que outra tendência do ser humano é que a gente quer fazer as coisas com o menor esforço possível, certo? Então, se roubar for mais fácil do que produzir, nós vamos roubar. Certo? Nós queremos evitar dor, nós queremos evitar incômodo, nós queremos evitar aquilo que é chato. Por que nós queremos evitar por aquilo que é chato? Porque aquilo que é chato é aquilo que você quer evitar. Né? Não precisa argumentar muito filosoficamente esse ponto, né? Ok. E ele fala, não, eu não tô xingando ninguém, ok? Ele fala isso. É só que assim, quando as pessoas puderem, elas vão viver às custas dos outros. Elas vão. Se a pessoa puder trabalhar e viver, e não trabalhar e viver do mesmo jeito, ela não vai trabalhar. Você pode até dizer que ele vai ter alguma moral, algum hobby, alguma coisa assim, ele vai plantar umas alfaces no jardim dele porque ele acha bonitinho, mas na moral, não vai colar. Se você cria os mecanismos onde uma pessoa não precisa fazer algo que é incômodo para ganhar um resultado, você vai ter uma sociedade que não faz muita coisa. E ele fala, os anais da história provam isso incessantemente. Guerras, escravidão, desonestidade no comércio, monopólios. E note que monopólios, em 1848, monopólios ainda tinha o significado original da palavra monopólio. Porque monopólio hoje, você fala monopólio, a pessoa pensa, é uma empresa que cresceu tanto que ela domina o mercado. Isso não é um monopólio. O monopólio é o exclusivo direito de exploração de uma atividade econômica concedido pelo monarca, ou pelo governante, ou pelo lá o que for, porque nesse caso seria o monarca, concedido pelo governante, e onde o governante se compromete que qualquer outro que tente exercer essa atividade econômica será punido como um criminoso. Isto é um monopólio. Monopólios originalmente eram concedidos por reis, era uma concessão governamental. Isso se tornou uma empresa tão grande porque alguns comentadores econômicos, na virada do século XIX para o XX, começaram a falar que existiam empresas tão grandes que elas operavam como se fossem monopólios, certo? Elas ficavam tão grandes que elas exploravam aquela atividade economicamente tão massivamente, tinham tão poucos competidores, que era quase como se fosse um monopólio, que na verdade é concedido pelo rei. Então, um fatinho econômico é importante para você. Agora vem o sol aqui, brilha a tela, galera, acho que, enfim, depois tem que editar isso aqui ou não, enfim. Mas ele diz, seguinte, isso é uma tendência normal e isso é o instinto natural humano de satisfazer as nossas necessidades com o mínimo de dor. Tá, ok. E vamos lá para a segunda. Então ele falou o seguinte, o homem só pode viver, ele só pode satisfazer as suas necessidades via trabalho. E como o trabalho é dor, como o trabalho é incômodo, como o trabalho é labor, ele tá falando, né, não tô falando assim tanto o trabalho, porque eu tô trabalhando aqui, né? Mas, bom, podia estar fazendo outra coisa também. Mas, como ele falava, eu penso assim, labor, embora vale para qualquer tipo de trabalho, é uma palavra que alude muito mais ao trabalho de campo, manufatura, o trabalho mais duro mesmo. Como o trabalho é dor, então as pessoas vão querer evitar trabalho sempre que possível. Inclusive, até me precipitei aqui. Ele fala, inclusive, esse processo de trabalho é a origem da propriedade, certo? Você está colocando uma propriedade sua em alguma coisa, você está trabalhando, você está agindo como um ser humano, o resultado daquilo é seu, essa é a origem da propriedade. Então, quando vier aquela galera doida, louca, Proudhon, propriedade é roubo. Tá, pera, então você quer dizer que o resultado da minha ação sobre um objeto sem a coerção de nenhuma outra pessoa é roubo. É isso que você está querendo me dizer? Porque a galera me fala às vezes, cara, faz um comentário sobre Proudhon, sobre... Não, cara, é ridículo. Propriedade... Como é que você vai ter propriedade é roubo se você não tem propriedade? É ridículo, é ridículo.
aquela filosofia toda. Mas enfim. Mas ele diz, bom, então como o homem pode trabalhar ou roubar, se ele puder roubar, ele vai. E como ele diz, bom, a parte que eu tinha me precipitado. Como trabalhador em si mesmo, ele vai querer evitar a dor e roubar se assim for mais fácil. Quando que isso para? Então como é que a gente impede esse roubo sistemático? Bom, quando você faz alguma coisa, você cria algum dispositivo na sociedade que torne roubo mais difícil do que produção, mais difícil do que trabalho, mais difícil do que pegar essa enxada e carpir um lote. O que vai fazer isso? A lei, a organização do direito de defesa, certo? Como você vai se defender das pessoas que querem roubar você. Se você tem um sistema, e note, eu não estou falando Estado, não estou falando governo, não estou falando judiciário, estou falando STF. Se você tem um sistema, pode ser cultural, que vai ser acabar sendo justiça, onde as pessoas podem se defender e essa defesa funciona, e isso é um forte desincentivo à espoliação como um meio de vida. Isso então força as pessoas a trabalharem, porque quem não trabalhar, preferir roubar, vai se ferrar. Você vai ter uma sociedade que prefere trabalhar. Esta é a função da lei. Ele volta de novo o que serve então. Esse é ele vai falar, esse é o propósito próprio, natural, correto, justo, certo, bonito, belo e moral da lei. E é para isso que ela serve. Só que aí começa a morar um problema, porque é quem que vai fazer a lei, certo? Ele fala, bom, genericamente falando, a lei é feita por um homem ou um grupo de homens, e aí eu discordo dele. Aí ele comete um erro, você pode até dizer que é quase uma contradição dele, mas que é muito mais fácil de ver hoje do que em 1950, que ele fala, bom, então, como a lei não pode operar sem a sanção de uma grande força dominante, e essa força tem que ser dada a quem faz as leis. Aí eu discordo dele. Eu falo, não, Pepe, o que isso significa? Ele tá dizendo, bom, se você tem uma lei, não adianta nada se você quer que as pessoas sigam a lei por respeito. Você tem que ter uma força por trás. Essa força tem que ser dominante? Bom, ela tem que ser dominante em cima de quem tá roubando. Mas ela não precisa ser hegemônica como, por exemplo, um governo ou um estado. Ela só precisa ser uma força muito grande que, de fato, consegue contra-atacar os ladrões. Contra-atacar as pessoas que estão roubando. E ela não precisa ser necessariamente dada a quem faz as leis. É aí que é quase uma contradição dele, que se você for ler mais a fundo o livro, realmente tentar... Você não precisa realmente fazer isso, e aí mora a origem do problema. Porque se quem faz as leis também tem a força, ele tem o monopólio da força, que é o Estado, ele pode, então, falar, bom, então eu não preciso necessariamente fazer leis certas, eu posso fazer qualquer tipo de lei, roubar você, e se você discordar, bom, eu tenho um fuzil, você não, vai se fuder. É relativamente simples você institucionalizar roubo aí. E o próprio, como eu já falei no vídeo passado, dessa série, o Gustavo de Molinari, que é um dos herdeiros intelectuais do Bastiat, ele falou, não, então, mas não tem nenhum motivo pra gente imaginar que o livre mercado não faria segurança, não faria essa força, então, para fazer a lei valer melhor do que o Estado faz. Porque como o livre mercado faz melhor qualquer coisa do que o Estado, como se você deixa as livres forças de mercado operarem sobre qualquer serviço ou produto, esse serviço fica mais barato e melhor, não há razão lógica para imaginar que a mesma coisa não aconteceria em segurança, certo? O que o Molinari estava propondo é privatizem a polícia, ora, pois, simples. Deixem a polícia com o mercado, você não precisa que ela seja hegemônica, apenas que ela seja mais forte que os ladrões, e ela não precisa estar na mão de quem faz as leis. Inclusive, nós temos exemplos históricos disso. Um dos exemplos desse era a Irlanda medieval, a lei Brehon. Os Brehons eram os juízes e os legisladores. Eles faziam a lei basicamente como eles quisessem, na verdade, e as pessoas podiam acatar aquela decisão ou não. Bastava eles pensarem, isso aqui tá resolvendo a situação certo? Tá, eu acho que tá justo. Você acha que tá justo? Eu acho que tá justo. As pessoas acham que tá justo? Acham. E se a gente não achar, o Brehon vai ter que convencer a gente. Quantos de nós? Puta galera, provavelmente consenso. Então você não tinha nem democracia majoritária, você tinha consenso. Todo mundo, ou 92% das pessoas tem que concordar. E aí se a gente não concordava, a gente continua tentando resolver esse problema. E funcionava lindamente. O que é muito curioso, mas funcionava muito lindamente. E os Brehons não tinham o poder de fazer a lei valer. O poder de fazer a lei valer estava com as pessoas. O Brehon simplesmente falava, olha, o caso é o seguinte. Tinha mulher aqui com os carneirinhos, e ela não cuidou dos carneiros dela, os carneiros dela foram lá e comeram a plantação do outro cara. Tem uma vítima, teve um crime, certo? Ruim.
Então, como é que a gente vai resolver? Aí um Brehon chegou, isso é uma história da lei Brehon, da lei irlandesa. Um Brehon chegou e falou, olha só, seguinte, bom, então você causou um prejuízo para ele, pro fazendeiro, né, porque os seus carneiros comeram a produção dele, deu os carneiros a ele. E outro Brehon chegou e falou, não, pera, pá. Terra cresce coisa, carneiro cresce lã. Então você não deve os carneiros a ele, assim como ele não deveria terra a você. Você deve a produção dos seus carneiros pela produção da terra dele. Então você deve a lã dos carneiros e não os carneiros. E a galera tendeu a escolher a segunda decisão em favor da primeira e assim funcionou. E as pessoas fizeram essa decisão valer. O Brehon simplesmente dropava a verdade lá e falava, ó, é o seguinte, é isso aqui, beleza? Beleza, tchau. Ele não fazia a lei valer. Então é possível separar isso. É só que também eu não culpo o Bastiat por não saber tudo de história. Não que eu saiba, mas enfim, esses erros acontecem. Mas voltando ao livro. Ele fala, de fato essa combinação, uma vez que você tem essa tendência fatal das pessoas de quererem viver com o menor esforço possível e a possibilidade de fazer a lei, cria um problema. Onde o legislador, então, pode transformar a lei numa ferramenta de roubo. E ao invés de defender justiça, ele vai criar injustiça. Aí mora um problema. Ele fala, é fácil de entender por que a lei é usada pelo legislador para destruir, em níveis variantes, o resto das pessoas. A vida delas, a independência delas por escravidão, a liberdade delas por opressão e a propriedade delas por espólio. Ou você pode até substituir por imposto. Isso é feito pelo benefício da pessoa, em benefício da pessoa que faz a lei. Claro, e em proporção ao poder que ele tem. Então, quanto mais poder você dá de legislação para o governo, que digamos assim, o governo é composto da presidência, do Senado e da Câmara dos Deputados e do STF, e nós, por algum motivo, a população só aceita que eles só podem ter o Ministério da Árvore. Ok? Agricultura não, saúde não, educação não, mas eles podem regulamentar e fazer tudo. Vai ter árvore Brás. Eles vão conseguir roubar quanto dinheiro nisso? Uns tantinho. Não conseguir um tanto, mas assim, 30% da produção das pessoas para árvores? Não. Mas e se a gente colocar 39 ministérios na mão do governo, achar que o governo pode legislar sobre absolutamente tudo, e parte inclusive da base industrial do país é do governo e é legislada por ele? Mano, vai dar uma merda federal. Vai dar errado pra caramba isso. Porque então o governo tem mais poder, nós aceitamos passivamente que ele tenha mais poder, e ele então vai usar o limite do poder dele para legislar sobre tudo. E é por isso que você precisa do poder totalitário para subverter as pessoas totalmente também. Mas enfim. Indo para a próxima redação dele, as vítimas disso que ele chama de legal plunder, do lawful plunder, do espolhamento legislado, do espólio legalizado ou do imposto, simplesmente falando. Isso aí não é só imposto, você também pode pensar assim, monopólios, benefícios, empréstimo subsidiado via BNDES, você pode emprestar dinheiro do FGTS, as pessoas normais não, você tem acessos ao governo que os outros não têm, certo? Benefícios que você tem que roubam outras pessoas, isso é feito via lei, não com uma arma na cara de outra pessoa. Ele falou o seguinte, as pessoas naturalmente se rebelam contra injustiça, certo? Se alguém te assalta na rua, você pode não reagir contra o cara, mas você fica puto da cara, no absoluto mínimo. A não ser que seja aquela galera pós-moderna que acha, não, na verdade o cara me roubou porque a sociedade roubou ele. Fora esse cara louco, as pessoas se rebelam. O problema é que quando você tem essa expoliação legalizada via Estado, via passagem de leis, as pessoas vão querer então falar, pera. Então tem um esquema diferente aqui. Se a gente pode roubar com a lei, eu quero participar do processo de fazer leis. Eu quero. Poxa, então porque eu posso plantar aqui umas leiras de tomate, criar tal, colher, vender na feira, pôr um mó trampo, ou eu posso ser um vereador, certo? Eu faço uma leizinha aí que os caras têm que me pagar 15 mil por mês. Pô, na moral, eu tô querendo ser vereador, meu amigo. E as pessoas vão querer participar do processo. Não talvez diretamente tendo cargos, mas não, agora eu quero votar, agora eu quero participar, agora eu quero que tenha um conselho popular, agora eu quero que seja... Porque, já que a lei pode me roubar, eu quero fazer lei, meu amigo. Ele fala, por 2 motivos. Um que vai ser dos mais iluminados, que são as pessoas que entendem que isso tá errado e vão tentar entrar lá para destruir todo esse processo de roubo legalizado, ou as pessoas que vão entrar lá para conseguir a sua boquinha, que vão lá querer uma teta pra mamar. E
certo? Ele fala, o problema é que essas pessoas são menos iluminadas e, de maneira geral, a maioria das pessoas é menos iluminada. Ele estava falando em 1848, hoje não é muito diferente. Elas vão querer, então, roubar para elas mesmas. Mesmo que não seja assim, que elas chegam e falam, não, eu quero propina. Você fala, não, eu quero um benefício pra minha comunidade, eu quero não sei o que, eu quero não sei, ó, construíram lá, então vai ter que construir aqui, ó, vai ter que construir uma ponte aqui pra nós e tal, entendeu? Vocês vão começar a querer, e isso aí tá muito bonitamente cristalizado na nossa Constituição, no direito adquirido. Não, eu quero, porque, ó, eu consegui meu direito adquirido aqui, eu consegui o meu... Certo? Não, os direitos das classes. Tem essa teoria, se você falar, não, porque o que são as conquistas sociais, os direitos sociais. Tem o direito à vida, tem o direito ao transporte, tem o direito à felicidade, tem o direito... Esse direito existe, foi dado numa decisão, se eu não me engano, de um tribunal regional. O direito de não ter o seu plano de vida frustrado. Aí você pensa, mas quem tem esse direito? Uma das respostas dessa galera socialista, eu ia falar assim pós-moderno, mas é socialista, comunista, o direito pertence à classe que conquistou. Eu já ouvi essa resposta. Ou seja, a classe que foi lá, encheu o saco, participou da política, participou de todo o processo e conseguiu colocar na lei uma boquinha permanente para eles. Eles podem achar muito bem que o direito deles está certo, mas, embora eles possam até estar cobertos de boas intenções, em uma ignorância, no sentido literal da palavra, ignorância do que é correto, eles acham que está fazendo bom, mas nada mais é do que roubo institucionalizado. Isso vai, então, se tornar uma normalidade. E o que vai acontecer, ele fala, bom, até que isso aconteça, você vai ter o roubo de poucas pessoas em um grande número de pessoas. Tem pouca gente roubando muito. Isso é uma monarquia, certo? Você tem o rei e os seus lambisaco e todos eles vão roubar todo mundo, mas é pouca gente, então eles podem roubar um pouquinho de todo mundo, eles já estão ricos. Só que, ele fala, o problema é que daí a participação no processo de leis vai se tornando universal. E quando você tem, então, o processo universal de participação na elaboração de leis, você tem também a universalização do direito de roubo. E o que você vai ter é uma sociedade que sistematicamente rouba um ao outro. Ou seja, democracia direta. Certo? Digamos que todo mundo pode votar em qualquer coisa. Você tem a democracia mais pura imaginável, a mobocracia, a galerocracia. Então não é só a gente chega lá na casa do João, todo mundo, a gente faz uma assembleia aqui, é invasão, certo? A gente invadiu a escola, nós 10 aqui, tem 3 mil alunos, eles estão aqui, fizeram uma assembleia, a escola nossa acabou, certo? Você vai ter esse tipo de palhaçada e você vai ter uma sociedade profundamente injusta, uma deturpação total do sentido de justiça e injustiça e uma decadência moral total nessa sociedade. Aí aqui eu já me adiantei, já até entrei na próxima redação dele, que ele fala dos resultados do espólio legal. Mas ele fala, então, isso apagar essa distinção entre justiça e injustiça. O que é justo e injusto, então? Porque a lei faz as duas coisas, certo? Ela é para me defender, mas ela também é para me roubar. Então a lei tá certa ou ela tá errada? Ou como é que vai funcionar? O que é justiça, certo? Você começa a ter essa distorção que nós temos aqui profundamente no Brasil, que quando você fala em direitos, o cara já pensa o direito de você ter, o governo reformando tua casa a cada 2 anos. O maluco já pensa umas coisas doidas assim. Quando, na verdade, a gente está falando de direitos naturais. Você deturpa completamente qualquer sentido de falar de justiça, direito de restituição, porque a noção inteira está distorcida. Você não sabe mais, isso aqui é para me proteger ou para me agredir? Qual é a função? O que é o que está acontecendo aqui? Confunde todo mundo. E ele fala, como eu já falei lá no resumão lá, quando a lei e a moralidade se contradizem, o cidadão tem a escolha, a alternativa cruel, de ou perder o seu senso moral, ou perder o seu respeito pela lei. Como os dois são 2 tragédias, de alguma forma essa sociedade vai pro saco. Ele fala, a função natural da lei é manter a justiça. Se os dois conflitam, você vai ter que abandonar ou moral ou lei. Se você abandona a lei, como é que você vai ter, então, como é que você vai usar... Você fala, não, então vamos ter uma moral que é ilegal. Mas peraí, então a gente vai ter que cometer crimes para defender o que é certo. Você fala, não, então vamos abandonar a moral, vamos ficar só com a legislação, certo? Dane-se o que é moral, a moral é relativa, você tem o relativismo, certo? A moral é relativa, na verdade é só o que nós temos aqui o consenso, porque a discussão social, tal, das classes, pá, a gente vai ter aqui, e o que tá na lei tá certo, e vamos parar de pensar nisso. Então você vai ter uma sociedade com decadência moral. De um jeito ou de outro, isso aí vai dar errado. E ele falou, o problema é que daí você tem a disposição... E ele fala uma disposição forte nas pessoas, e eu concordo com isso. Isso aí vai ser muito mais cultural também, né? Isso ele está falando assim, cultura ocidental moderna, de maneira geral. Mas, enfim, uma disposição de acreditar que o que está na lei é legítimo, certo? Não está na lei, certo?
Tá na lei, meu amigo. Se a lei diz, tem que seguir. Você não quer ser um criminoso, certo? Exceto baixar música, a gente meio que abre uma exceção pra isso. Pirataria, a gente fala, não, mas é que aí, veja bem, se eu pudesse baixar um carro, eu baixaria, veja bem, mas enfim. Então ele fala, ok, o problema então é, pra você então fazer esse roubo parecer legal, esse legalizar, tudo que você precisa fazer, fala, não, então é lei, tá bom. E você assim destrói a moral. Então você vai ter o quê? Você vai ter as pessoas que querem roubar entrando na lei, entrando na produção de lei, e elas vão então decretar isso. E quem que vão ser essas pessoas? Quem que vai ser as pessoas mais dispostas a fazerem isso? São as pessoas menos dispostas a trabalhar. Então você vai ter as pessoas mais preguiçosas ou mais mal intencionadas da sociedade, então fazendo leis para então roubar. Então você vai colocar as piores pessoas para criar as leis e nós vamos aceitar essas leis como se fossem legítimas. Aonde que vai dar isso? O que vai acontecer com a cabeça das pessoas nessa sociedade aqui? Vai dar muito errado. E daí ele falou comigo aqui, né? Aí aqui eu falei, não, peraí, esse capítulo aqui ele falou pra mim. Claro que não, mas enfim, ele falou, então o que vai acontecer com os não conformistas, certo? Com quem fala, não, mas isso aí tá errado, sabe? Você olha e fala, olha só, tem um problema na Constituição brasileira, que ela é extremamente socialista, isso aí não vai funcionar, tem que parar com essa história e restituir a lei apenas à defesa. Ele falou, bom, se você sugerir, então, que algum tipo de dúvida sobre a moralidade dessas instituições, vão dizer pra você. Você é uma pessoa, um inovador perigoso, um utopian, um utópico, um teórico, um subversivo, e você quebraria a fundação onde a sociedade está. Que, curiosamente, é o que a galera conservadora vive falando de mim. Esse capítulo foi feito pra mim 150 anos atrás, claro, porque o mundo girou ao meu redor. Mas falei, então, o que é o problema? Se você, então, nessa sociedade totalmente deturpada, for então falar, não, vamos falar de moralidade, vamos falar, você é um doido. Você é um doido, olha, o que você tá falando que imposto é roubo? Você é um doido, vai embora daqui, você é um utópico. O que é isso? Deixa a gente com essa coisa aqui estourada porque a gente acha que isso aqui é bom. Se você, então, falar de lei, ela vai falar, não, essa lei que você tá, cara, você tá viajando, entendeu? Isso aí é outro mundo, aqui é coisa diferente. Você tem que esquecer essas noções, começar a aceitar a realidade. Porque isso aí, na verdade, é uma fantasia infantil. Então você vai ouvir esse tipo de coisa. Fazer o quê? Eu tô acostumado já. E ele até cita, em 1850, né, ele fala, bom, o que vai começar a ser feito, então, e daí ele cita pelo jeito, imagina que uma diretiva do Conselho Geral dos Manufatureiros, Agricultura e Comércio, que a ciência não deve mais ser exclusivamente ensinada da perspectiva do livre comércio, mas também no futuro ela precisa ser especialmente ensinada do ponto de vista dos fatos que regulam a indústria francesa. O que isso quer dizer? Bom, no fim das contas a gente não precisa assim tanto ensinar mais o que é certo ou o que funciona, mas a gente precisa ensinar como as coisas são, ok? E como as coisas são é muito mais importante porque é assim. E você tem que meio que aceitar como as coisas são assim. Só que eu não posso ensinar pra você como as coisas são e moralidade. Eu não posso. Eu não posso ensinar pra você a Constituição brasileira e bastiar. Não dá. Então eu tenho que ensinar um dos dois. Se eu ensinar a bastiar, você vai questionar a sociedade. Eu, Estado, não quero que você faça isso. Então, tanto que isso aqui é de um órgão estatal falando, né? Não, eu quero ensinar pra você como é e moralidade, essas coisas, cara. Eu até gostaria de te ensinar, só que eu não posso, senão você vai começar a fazer muita pergunta. Então vamos parar de ensinar essa história aí, porque senão dá problema. O que ele fala então é o seguinte: se então existe uma lei que sanciona a escravidão, a gente não pode ensinar ela, porque nós sabemos que escravidão é errada. Então nós não podemos ensinar pra você que essa lei existe. Porque senão você vai ficar puto da cara e tocar fogo em alguma coisa. E se ela ensina isso, nós vamos ter que fazer toda uma relativização moral gigantesca pra dizer que, não, na verdade não é que isso é escravidão. É que é só um trabalho que você não tem a opção de recusar e em que você vai receber ou não uma quantidade da pessoa que te contratou e você não tem a escolha de não ser contratado. Não é escravidão, entendeu? Porque, por exemplo, você ganha certo serviço. Você vai ter que fazer todo esse jogo moral de relativismo e começar a ter que distorcer a moral para fazer com que as pessoas aceitem a lei. E ele fala isso lá atrás, eu até acabei pulando porque eu prefiro colocar isso aqui. Fala, então qual que é a solução, então, para esse problema? Eu discordo que ele tenha colocado isso lá atrás, teria ficado mais fácil, mais direto aqui, ou só repetir, enfim.
Pô, você quer que a lei seja obedecida? Você quer que a lei seja respeitada? Faça com que ela seja respeitável, meu amigo. Você tem uma lei como a brasileira que você vai ler, você olha e fala, não tem como levar esse troço a sério. As pessoas não vão levar aquilo a sério. Você vai precisar, então, doutrinar a sua população. Vai dar errado. Eu não estou falando nem de esquerda socialista. Alguém que defenda esse sistema só pode defender esse sistema e esperar que as pessoas continuem defendendo esse sistema sob doutrinação. Porque se você manter um espírito de debate de ideias e trouxer esse tipo de coisa, ferrou. Ferrou. Você não vai conseguir tocar esse barco pra frente porque essa sociedade vai colapsar e se as pessoas entenderem essa moral, elas vão acabar com essa lei de roubo e o cara que tá ganhando a sua boquinha vai se ferrar. Um dos caras que, inclusive, que escreveu esse troço aqui, infelizmente o nome dele tá perdido na história, mas espero que tenha morrido uma morte dolorosa. Outro efeito dessa perversão trágica é que, então, essa lei, isso dá uma importância exagerada à política. Brasil 2016, certo? Se a lei fosse só defesa, a lei fosse só o Código Penal, e você pode inclusive falar, não, mas eu quero, isso aqui é só uma dica, eu posso também combinar alguma outra coisa aqui, a gente resolve, porque eu sou a vítima, a gente acerta o negócio aqui. Se a lei fosse só o Código Penal, alguém ia se importar com a eleição? Alguém ia minimamente ligar, certo? Se o governo não tivesse nenhuma interferência econômica, você ia se importar? Se o governo não fornecesse nenhum serviço, nada. Qual é o problema? Por que isso ia ser relevante? Agora, porque o governo interfere em todos os aspectos das nossas vidas, nós precisamos então tomar controle dele para ou reduzir o dano que é feito contra nós, ou garantir que nós vamos ganhar uma boquinha. Só que daí você aí que está assistindo, vira o meu oponente, certo? Você é o meu inimigo político. Se você ganha, eu perdi. Então nós temos que ir para a política e eu vou ter que colocar uma grande quantidade de energia e tempo e devoção e conflito e angústia em esse conflito político entre nós e só vai separar a sociedade. E a gente vai se importar muito mais com os políticos do que quem realmente leva a sociedade nas costas, os empresários, os produtores, os inovadores, as pessoas que inspiram nós, os artistas, os escritores de todos os tipos, os poetas, etc. A gente não vai olhar para eles, a gente vai olhar para os políticos. Por quê? Porque eles ferram a tua vida mais, simplesmente. Essa é a situação que você consegue quando você tem um sistema de espólio legalizado gigantesco. E ele falou, bom, eu podia provar isso de qualquer maneira, de várias maneiras, mas, só por ilustração, e aí ele é uma daquelas coisas que eu falo, que é um jeito garantido de você levar uma sapatada na cara durante a sua aula. Ele fala, eu vou então usar o exemplo que tem ultimamente, em 1848, quando ele escreveu esse livro, ocupado a mente de todo mundo. Sufrágio universal. A ideia de que todo mundo pode votar. Sim, ele vai ser contra isso. Você já meio que pega o que ele ia dizer ao longo desse vídeo, mas é um bom jeito de você falar assim, não, eu acho que nem todo mundo deveria votar, eu acho que ninguém deveria votar. Não importa a aula que você tá, o seu professor vai tirar o sapato dele e tacar na sua cara. Mas a alternativa é isso que eu acabei de descrever ao longo dessa última meia hora. Por este vídeo é isso, vamos continuar na próxima. Ele vai falar claro sobre democracia e eleição e a ascensão da democracia na França após a Segunda Revolução. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.